sejam bem-vindos ao Futuro em Pauta. Quando falamos de futuro, quase sempre pensamos em inovação, tecnologia, sustentabilidade. Mas tem um futuro que começa muito antes de tudo isso, na infância. É isso mesmo, gente. E hoje nós vamos falar sobre a criança que nós fomos, que carrega alguns traumas, que carrega alguns medos, mas também muitas superações que tem que vir pela frente. Para conversar com a gente sobre isso, nós recebemos a Inês Martins, que ela é hipnoterapeuta, ela é filósofa também, e ela também é mentora de mulheres. Inês, muito obrigada pela sua presença, por estar aqui conosco. Um prazer enorme, uma honra muito grande participar do Futuro em Pauta, com vocês duas maravilhosas. Estou aqui à disposição, vamos falar. E a Inês já é da casa, viu, gente? Porque ela tem podcast, a gente vai falar isso também, podcast Poderosamente, né, Inês? Isso. A gente vai convidar o pessoal para assistir. Mas, Inês, vamos lá. Antes de entrar na infância, eu queria falar um pouquinho sobre crenças limitantes. O que seria isso? Bom, vamos partir do princípio que crença é tudo aquilo no que a gente acredita. Então, muitas vezes, quando a gente se refere à palavra crença, a gente pensa em crença religiosa. Não, mas crença é tudo aquilo que você acredita. Então, quando nós estamos falando em crenças limitantes, coisas que nós acreditamos e que, às vezes, nem estamos muito conscientes disso, mas que estão nos limitando, nos bloqueando. E isso pode seguir com a gente ao longo da vida, começar lá atrás, na infância, e seguir com a gente ao longo da vida? A todo momento nós estamos desenvolvendo crenças. Toda vez que você assiste um podcast, lê um livro e aquilo faz sentido para você, você pode passar a acreditar que aquilo é uma verdade para você, que faz sentido para você. Mas na infância nós adquirimos crenças de um jeito diferente. Quando nós somos bem pequenos, até mais ou menos 10, 12 anos de idade, nós ainda não temos um filtro que ajuda a gente a separar. Bom, isso aqui faz sentido para mim, isso daqui não faz. Muitas vezes tudo faz, né? Entra tudo e vai virando crença desde quando nós somos pequenos. Vai interiorizando. Interiorizando. Isso, aquilo que você vai ouvindo, que você vai vivenciando. Principalmente quando aquilo que nós estamos ouvindo vem de alguém que a gente considera uma autoridade. É. Nossos pais, professores, avós, pessoas que a gente considera como sendo uma autoridade, elas são responsáveis por muitas crenças que a gente carrega a vida inteira, porque não tem o filtro, entra como uma verdade e pronto, você passa a acreditar naquilo. Quando você é criança, todo mundo é autoridade, né? Então, tudo Pois que é. você fala, não, se meu pai tá falando é verdade. Se fulano tá falando é verdade. Exatamente. Você não tem o questionar, né? E hoje nós estamos num desafio grande que a gente tem a internet também. Sim. Né? O Google, né? O Google falou, peraí, deixa eu ver se está no Google. Está no Google, é verdade. Então, vira uma verdade para você. Mas a crença limitante, ela é um pouquinho diferente. Ela é algo que realmente bloqueia o teu sucesso, o seu desempenho, o seu desenvolvimento. E é uma espécie de pano de fundo. Eu não estou vendo o que está aqui atrás, mas tem algo aqui que está moldando, é minha moldura. E as crenças, elas são uma espécie de moldura na nossa vida. Você age muitas vezes com base em crenças que nem você sabe que elas estão aí. E falando em infância, Inês, a gente sabe que a infância foi uma coisa negligenciada por muito tempo, né? A gente vê lá na Idade Média que eram pequenos adultos, né? A Revolução Industrial também, que a criança ela só servia para trabalhar ali nas fábricas. Não era visto com o olhar sob a ótica da criança, era visto como um mini adulto, né? E a gente tem aquela frase que fala, o menino é o pai do homem, que é de um poeta britânico, mas que foi reproduzido. Maria Montessori, até o próprio Machado de Assis, no livro de Brás Cubas, né? Memórias Póstumas. Por que a gente leva essa coisa assim da infância que a gente vai carregar para o resto da vida? Como que tem essa questão do peso daquilo que a gente construiu nessa fase para o resto da vida? Exatamente porque, imagine, um bebezinho quando nasce, ele é uma potência. Né? Nenhum bebezinho nasce com baixa autoestima, achando que ele não vai conseguir ganhar dinheiro no futuro. Isso não está no mindset daquele bebê, na mente daquele bebê. O bebê é tipo uma folhinha de papel em branco. Então, ele está totalmente aberto e vulnerável a tudo o que entra para ele. Por isso, os cuidados da infância são tão visados, é tão preocupante a gente olhar para pessoas que não cuidam das crianças como elas deveriam ser cuidadas. Porque esse papelzinho em branco está recebendo informações,
coisas que ele vai acreditar o resto da vida, e isso vai ficando guardado lá no mundo subconsciente, que a nossa mente, ela é, no modelo que eu acredito, a nossa mente ela é dividida em 3 partes. Então, a gente tem a parte consciente, racional, que é muito útil para as memórias de curto prazo, para você lembrar onde você mora, qual é o número do seu CPF, ok, mas tem a parte mais profunda da mente que guarda todas as nossas experiências. É um grande arquivo, gigantesco arquivo de memória. Então, aquelas coisas que entraram como sendo uma verdade para nós vão compor a pessoa que você vai ser na vida adulta. E como descobrir, por exemplo, que aquela... Porque às vezes o trauma ele não vem de um grande acontecimento, né? Sim. Às vezes ele vem de uma coisa simples, que ao seu ver, aquilo foi uma coisa traumática. Mas como a gente descobre, eu digo assim, principalmente como pais com o filho, que não é exatamente com você, que aquilo pode ter gerado um trauma, como descobrir como ajudar de alguma maneira a criança? Na verdade, o trauma, ele deixa sequelas. Tá? Então, a gente descobre geralmente no pós, né? Depois que a coisa aconteceu. No momento, obviamente, se é uma coisa que para todo mundo é impactante, então nós vamos perceber que aquilo é um trauma. Todo mundo, nossa, ela passou por um trauma, porque foi uma coisa impactante. Sim, uma perda, um luto, alguma coisa assim, né? Exato. Uma violência. Um acidente, uma violência, uma queda muito feia. Ok. Mas tem coisas que são mais sutis. Sim. E o trauma, ele não é só o que aconteceu para você, mas muito mais o que você apreendeu daquela situação, como você interpretou aquilo. Então, talvez você tenha essa preocupação, a maioria de nós mulheres temos, alguns homens também, ok? Traumatizar os filhos. A gente não quer traumatizar os nossos filhos. Mas, às vezes, nem houve intenção. Algo que você disse ou fez de maneira automática, porque estava desatenta ou porque estava ocupada demais, pode se configurar num trauma, porque o que você falou é muito sério. Nem todo trauma é desse tamanho, que a gente já fala trauma. Muitas vezes é algo delicado, algo sutil. Quer ver um exemplo? A mãe está lá fazendo comida. Atrasada, como a gente vive, correndo lá e pra cá, estávamos falando disso agora há pouco, e corre agenda e horários, aí ela está lá refogando o arroz, e a criança vem com um desenho que ela fez. Ela estava lá sentadinha, fazendo um desenho maravilhoso, né? Todo lado, estava lindo. Aí ela vem, traz o desenho e mostra para a mamãe. E a mamãe ali, fazendo a comida. Ai, agora eu não posso, estou ocupada. Vai lá dentro, depois eu olho. Essa criança pode pensar, nossa, a mamãe não liga para o que eu faço. Ou o que eu faço é uma porcaria. E isso não houve intenção, mas pode ficar marcado como uma sensação de incapacidade, de eu não sei fazer direito, ou mamãe não se importa comigo, mamãe não me ama. Então, tem coisas bem sutis. Ah, bom, e aí eu falei isso, falei que eu não ia olhar o desenho, traumatizei meu filho. Nossa, a Gabi tá ficando preocupada. Ai, que dó. Terapia. Não, eu preciso, eu vou lá. Porque não, tem coisas super automáticas que a gente faz, sabe? Tem coisa que você fala da boca para fora. E às vezes você tá nervosa, ou você não passou e outra mesmo, coisa, né, que é importante a gente falar também, é o ambiente como um todo que pesa, né? Eu tô usando um exemplo meio falso aqui, tô criando isso. E se o ambiente ele é a maior parte do tempo favorável, é mais simples, né? Agora, um ambiente onde já existe muita pressão... Essa negligência, onde já existe essa falta de atenção. De abandono, e aí a coisa é mais complexa ainda, né? Mas existem mais pessoas mais suscetíveis a trauma ou não tem? Tipo, pessoas mais sensíveis, que tudo meio que gera um trauma ou não tem nada a ver isso? Existe isso sim, que é aquela coisa da interpretação, né? Talvez perfis, personalidades diferentes. 2 pessoas podem passar pela mesma situação considerada traumática, uma sai daqui de um jeito, a outra sai de outro. Então, tem muita gente que passou por coisas até difíceis, que a gente ouve e fala, meu Deus, como ela conseguiu atravessar isso e sobreviver. Ela fala, não, mas isso aí foi tranquilo, sabe qual parte? Aquilo ali que incomodou. Sim. E tem gente que, por coisas menores, se traumatizam com mais intensidade. O trauma, ele é individual, particular. Então, a gente nunca deve julgar. Uma pessoa ficou traumatizada com mas que bobagem, ficou traumatizada com isso. Não, isso não se faz porque é muito individual. Pode ser que pegou em alguma coisa ali para ela. Eu acho que isso que a gente estava falando da infância, que vocês estavam falando agora de ser mãe, eu acho que, assim, essas situações, elas vão acontecer. Que nem você vai estar ocupada, vai ter dia que você vai estar meio estressada. Mas eu acho que é muito importante como você reconhece isso depois. Sim. Porque tem muito pai e muita mãe que tem as situações, mas depois fala, não vou fazer nada. Mas às vezes só de você ir conversar,
você pedir desculpa, você, tipo, reconhecer, reconhecer né, o que Gabi? você fez. Tipo, ai, filha, aquele momento eu tava estressado, desculpa porque eu fiz isso. Sim. Já vai mudar, às vezes, como isso vai refletir depois, né? Exatamente. E existe uma classificação para os traumas, né? O trauma, na verdade, o trauma grande, o impactante, tipo um acidente, uma violência, ele é neurobiológico. O que significa isso? Ele não passa pelo nosso racional. Por quê? Trauma tem a ver com ameaça. Eu estou diante de uma ameaça repentina, súbita, e eu não sinto que eu tenho recursos para lidar com isso. Isso é trauma. Então, a ameaça vem e eu não me sinto com recursos, me sinto desamparada, e aí o trauma se instala. Só que, no momento do trauma, o meu sistema, vamos dizer assim, ele entra no mecanismo de luta ou fuga. Porque para lidar com uma ameaça, eu preciso ou lutar ou fugir. Às vezes, eu escorrego para uma terceira opção, que é congelar. Mas, para eu entrar nesse estado de luta ou fuga, no mecanismo de luta ou fuga, eu preciso ter, de certa maneira, anulado o meu racional. Porque racional é pensamento, e pensamento é uma coisa encadeada, uma depois da outra. É mais lento do que as reações instintivas. Então, se eu colocar a mão aqui e aqui estiver quente para queimar minha mão, e eu for pensar sobre quantos graus será que queima uma mão? Já queimou. Eu perdi a mão. Você já tira rápido. É automático. Nós temos um sistema trabalhando dentro de nós que nos protege o tempo todo. Qual que é a grande questão? Existem ameaças que são reais, vamos dizer assim, concretas. Então, a gente está aqui conversando e, de repente, a gente olha, está entrando uma cobra coral que é venenosa. Nós vamos correr porque realmente é um perigo. Mas existem também as ameaças que são imaginadas. Eu posso ver uma corda ali e achar que é uma cobra. E também ficar com medo daquilo e entrar no mecanismo de luta ou fuga. Então, quando o trauma se instala, e é um trauma na verdadeira concepção da palavra, a desculpa é ótima, ela vai ajudar, mas ela não resolve o trauma. O trauma precisa ser tratado. Porque depois você vai ter o estresse pós-traumático e todas as consequências, as sequelas do trauma. Então, sim, pedir desculpa é ótimo, e esse exemplo que eu dei ele é muito fraquinho, talvez não represente realmente um trauma, mas quando o trauma se instala, como ele é neurobiológico, ele vai lá para o subconsciente. Ele envolve um outro sistema dentro de nós. O mecanismo de luta ou fuga, ele é desencadeado pela produção de adrenalina na corrente sanguínea. Por isso que, sei lá, vamos pegar um exemplo que esse é bem, já aconteceu comigo, deve ter acontecido com você. Você dirige, Gabi? Tirei minha carta. Dirigi é uma palavra muito forte. Uma palavra muito forte, mas ok. Você está dirigindo e você vai cruzar uma preferência sua e alguém invadiu sua preferência. E você quase bate, breca em cima da pessoa, mas deu tudo certo. Assustou. Sim. No quarteirão seguinte, você vai sentir que você teve um choque de adrenalina, tem uma coisa sim, assim. se você olhar no espelho, você está um pouco pálida, as pernas ficam um pouco amolecidas. Você não comandou isso. Isso é neurobiológico. O sistema viu uma ameaça repentina e criou essa situação. Você ficou extremamente alerta, pisou no freio e deu tudo certo. Às vezes não dá, a gente bate mesmo. Ok, aí pior ainda, né? Mas ok. Quantas pessoas batem o carro e não querem dirigir nos próximos dias? Sim, porque o sistema diz... isso aqui é muito perigoso. Essa é uma questão do trauma também. O trauma, ele deixa uma mensagem para você. A partir de agora, é perigoso lidar com essa situação. Dirigir ou andar à noite, se você foi assaltada, muita coisa. É interessante o que você está falando, porque quando meu pai infartou, eu era novinha. E somos em 3 irmãs e cada uma teve uma reação diferente. Sim. A mais velha foi cortar grama, né? A do meio desconectou. A do meio foi ajudar, foi tomar todas as providências, ajudar minha mãe e tudo mais. Eu dissociei. Eu não vivi aquela situação. É como se nada tivesse acontecido comigo. Eu não chorava. Foi cortar grama também, dissociou. Também dissociou? De certa forma, sim. Mas ela estava mais envolvida na situação, assim, ela estava mais ciente. E essa dissociação, ela ficou comigo. Eu não lembro de coisas. Meu pai ficou bem depois disso. Mas eu não tenho nem memórias direito do que aconteceu. Foi uma dissociação mesmo. E eu não sei, a minha percepção leiga. Eu acho que, às vezes, o fato de você dissociar e você não ser aquela pessoa que vivenciou aquela dor é mais complexo, não é, Inês?
Então, depende do que isso causa na sua vida depois. Tá. A dissociação, ela é vamos dizer assim, um mecanismo do nosso corpo, da nossa mente, que muitas vezes é saudável. Às vezes a gente se dissocia de forma até consciente. Fala, eu não vou lidar com isso e tá tudo bem. Nesse caso, muito provavelmente, é o tipo do congelamento. É o tipo, não tô vendo isso aqui não está quero acontecendo. Que isso aconteça. Isso. Então, você vai para um lugar onde você se desconecta do evento e fica ali. E isso pode te trazer problemas depois, se manter uma pessoa dissociada. Para sempre? Por um tempo, por um longo tempo. Não, por um tempo eu fiquei, sim. A ponto, às vezes, de trazer consequências negativas. E aí você vai precisar tratar isso, se reassociar, né? Voltar pro teu eu. Sim. Porque eu brinco, eu falo, você saiu do corpo, né? Saiu do caminho, é uma sensação muito física. É uma sensação de que isso não tá acontecendo com você, que não é você que tá vivenciando aquilo. É como se você fosse... Eu lembro que eu até brincava, que é como se fosse um personagem de um livro e eu tô lendo, aquela história não é minha. Não sou eu. É porque ficar dói muito. É muito assustador. Então, é como se a gente falasse, melhor eu sair. E a gente vê muito isso em casos de invasão de integridade, né? Que quando uma pessoa passa por violências, abusos, é muito comum. Eu já assim, atendi no consultório muitas histórias de trauma. Toda semana estou atendendo histórias de traumas de abuso. E alguns casos, quando a pessoa passa pelo trauma repetidas vezes, ela conta. Depois de uma certa época, parece que eu nem estava mais ali. É uma dissociação, ela pensa, é melhor não ficar aqui, sentir tudo isso, que é horrível, que é humilhante, que dói ou que me machuca, e eu fico fora. Isso é um trauma muito forte, tem risco da pessoa esquecer, assim, do que aconteceu? Assim, o nosso sistema, ele tem esse mecanismo. Muitas coisas que foram muito impactantes, a gente joga numa gavetinha e deixa lá, porque é melhor. Né? E tem perfis, tem gente que lembra de tudo e tem gente que não lembra de nada, e tá tudo bem. Né? No consultório, a gente trabalha isso. E como trabalhar esses traumas muito intensos, principalmente em crianças? Questão de abuso, a questão de abuso, essas coisas assim, Inês. Então, o trauma, ele é tratado de várias maneiras. A maneira que eu utilizo, né? Eu trabalho com hipnoterapia, que é a hipnose voltada para os processos terapêuticos. E a hipnose, ela é uma ferramenta de acesso ao mundo subconsciente, porque o trauma, ele está no subconsciente. Ainda que você lembre mais ou menos o que aconteceu, a memória traumática, ela fica no corpo, porque o corpo tem memória, e fica lá na mente subconsciente. Então, eu uso a ferramenta da hipnose para acessar o trauma e desidentificar você daquela experiência, porque o que aconteceu? Eu passei pela situação e passei a acreditar que não é seguro mais determinada coisa. E eu preciso te ajudar a ver que foi ali, aquilo passou, você está bem, né? Que não pontual, todas as pessoas vão ser iguais. E você sobreviveu. Eu falo, o trauma, quando ele é muito impactante, você passa a viver como uma pessoa traumatizada. Eu conheço histórias. Eu sofri um acidente de carro quando eu tinha X anos, eu nunca consegui dirigir na vida. Você está vivendo como um traumatizado? Porque aquilo ficou lá atrás. Pela vida inteira, né? Pela vida você está carregando aquele trauma com você. Exatamente. Então, o nosso trabalho como profissionais da área da saúde mental, das terapias, é ajudar a pessoa a sair desse perfil de traumatizado, primeiro para o perfil de sobrevivente. Você precisa ajudar a pessoa a se lembrar que, por mais terrível que tenha sido aquilo, ela sobreviveu, ela está ali falando com você. E isso parece tão simplório, mas quando a pessoa ouve isso, ela tem um insight, assim, ela tipo, é mesmo, né? Bom, essa condição já é melhor do que a condição de traumatizado, mas ainda não é a condição ideal. A gente precisa ajudar essa pessoa a ir para a condição de um ser que floresce de novo, que volta de verdade para a vida. Então, nosso trabalho é ajudar ela a transitar daquela situação de traumatizado para um ser que volta a viver de verdade, toca a vida para frente de um outro jeito. E as pessoas realmente, assim, quando passam por um processo de terapia, elas esquecem desse trauma? Tipo, elas superam, sabe? Ou aquilo ali volta? Olha, é assim, o trabalho com o trauma, ele não vai te provocar uma amnésia. Porque esquecer é ter uma amnésia, do tipo, eu vivi aqui, nossa, comigo? Não sei, amnésia. Não tem amnésia. Porém, aquele impacto que o trauma tinha, ou direto ou indireto, porque às vezes a pessoa não pode lembrar que já chora e tal, ou ela só sente as sequelas, ok? É a mesma coisa, né? De maneiras vistas de ponto de vista diferente. Então, essa pessoa, quando ela passa pelo processo de ressignificação, desidentificação, encorajamento para viver de um outro jeito, ela lembra, só que não tem a mesma força sobre ela. O mesmo impacto. O mesmo impacto. Sei lá, talvez hoje, depois de
passar por terapias, você lembrar do momento em que seu pai teve um Sim, infarto. mas é isso que eu passei por isso diferente. quando eu tinha 17 anos. Depois o meu pai ficou doente, né? Ele faleceu. E dessa segunda vez que ele ficou doente, eu tive picos de cortisol, tive um monte de coisa. Lógico que é emocional, mexe com uma pessoa que a gente ama tanto. Mas eu vivenciei a dor. Eu estava presente, eu não dissociei mais. Então, eu acho que, de alguma maneira, Sim. eu estive presente ali no que estava acontecendo, sabe? Sim. Mas eu acho que se eu tivesse dissociado de novo, daí eu acho que a coisa teria ficado um pouco mais complexa, né? Provavelmente entre o primeiro evento e o segundo, você se trabalhou de muitas maneiras, né? A terapia é um caminho, não é o único. Não é Ô, o Inês, único. e a gente até conversou isso antes, a gente estava conversando, eu e a Gabi aqui. Eu não sei o pessoal aí que está nos assistindo se pensa a mesma coisa, mas quando a gente fala de hipnose, hipnoterapia, eu já vejo aquela imagem daqueles programas que passava de domingo. Aquele que reloginho ele dava, girando. O reloginho que dava pra pessoa cebola. Falava, você vai comer essa cebola como se ela fosse uma... Come essa maçã. Aí é como uma se ela- cebola. É e a pessoa isso. come. Nossa, e a que pessoa maçã come deliciosa. um chocolate delicioso. E a pessoa come... Explica pra gente o que é a hipnose, a hipnoterapia, que não tem nada a ver com a cebola. Não tem nada a ver com a cebola. Isso a gente chama de hipnose de palco, hipnose de entretenimento. Existe, Inês? Existe, sabe por quê? É assim, hipnose é um estado natural em nós. A gente entra em hipnose naturalmente, assistindo televisão, no celular, acompanhando série, né? Eu falo que é tudo preparado para você ficar hipnotizado ali. Tá você não terminando pisca. um episódio, em 3 segundos já entra o próximo. É Você verdade. não tem tempo nem de ir no banheiro. Então, já é um estado de hipnose. Ele é natural em nós. Então, a hipnose não é uma coisa perigosa. Quando a gente vê hipnose de palco, existe um consentimento de quem está participando para passar por aquilo. Se você, Flávia, resolver que não, eu não vou participar desse negócio, eu não quero jamais comer, você não será hipnotizado. Você está no controle da situação. Tá, então Mas- não vai, se a pessoa chegar com o reloginho no meu rosto, eu não vou entrar em transe, assim. Não. Que medo, Inês. Medo. Então, pois é, eu brinco, eu falo que a TV, esses filmes, esses programas, às vezes, fazem um desserviço É para verdade, atrapalham com o nosso certeza. trabalho, que é um verdade. trabalho terapêutico. Porque eu já ia entrar no seu consultório com medo. Tipo, a Inês vai me hipnotizar, mexer eu vou sair comigo. daqui que nem um zumbi. Pois Não, é. mas tem muito isso de você pensar em terapia e falar não, porque em terapia não, nem em hipnose. Fala não, porque vai que a pessoa mexe uma coisa que eu não quero que Reprograma ela meu mexa. cérebro, né, Gabi? Vai que ela faz eu esquecer uma coisa que eu não quero esquecer. É, Inês. Vai que ela coloca uma Conta coisa pra em nós a mim. verdade, Inês. Fala. Eu vou contar a verdade. Prepare-se para a verdade. A verdade, Corte, né, gente? a verdade é Verdade que sobre hipnose. você não entra em estados de hipnose se você não quiser. Tá. Quando você resolve assistir um filme no cinema e é hipnotizado pelo filme, alguma de vocês já chorou assistindo um Sim, filme? claro. Vocês estavam hipnotizados? Já chorei lendo mensagem. Já já chorei. chorou lendo mensagem. Lendo livro. Porque naquela hora é como se o seu racional ficasse um pouco desligado e você entra na história que está passando ali a ponto de chorar quando o personagem principal morre. Mas se você estivesse na sua razão, fora de um estado de transe, você não choraria, porque você ia falar assim, bom, primeiro, isso aqui é um filme. Segundo, isso aqui é uma gravação. É um ator. É um ator, né? Quem morreu foi o personagem, o ator está vivo. Isso pode ter sido gravado há um tempão. Eu estou assistindo aqui, sei lá, pela 1000ª vez. Então, você não choraria. Então, esse estado, ele é natural em nós. Quando eu vou para uma apresentação, por exemplo, né? Tem uma galera aí que faz muito isso, que é até uma coisa meio divertida, né? Chama todo mundo lá em cima e tal. Ele já está preparando todo o ambiente para isso. Ele está observando quem está mais suscetível, quem está menos, quem está rindo mais, quem está mais assim com a cabeça. Pessoas que estão consentindo. Essas são as pessoas ótimas para subirem no palco e fazerem o que ele está pedindo. Ah, mas você faz e você acredita? Sim. Porque a sua mente determina o que você vai sentir. Se nós três aqui começarmos a conversar sobre algo triste, vamos imaginar que você fosse contar a história do seu pai, você trouxesse a emoção daquele momento, talvez nós duas nos emocionássemos também, choraríamos com você. Bom, isso aconteceu quando você tinha 17 anos. Não quero denunciar a sua idade, mas vou imaginar que faz mais de 10 anos que aconteceu. Mas, poxa, como assim? Algo que aconteceu há 10 anos eu estou chorando hoje? Porque o seu corpo reage à sua mente. A sua mente não distingue o que é real do que é imaginado. Se você quiser imaginar que uma cebola é uma maçã, o seu corpo vai sentir o gosto da maçã. Mas é você que permite isso. Por isso, quando a gente está falando de ter... Eu estou vendo sua cara de desespero. A gente já vou te atender aí, já vou te socorrer. Você me socorre. Eu te socorro, olha só.
Quando você procura um profissional para fazer um processo de hipnoterapia, a primeira coisa que você tem que fazer é ver as credenciais dele. Principalmente hoje em dia, que a gente tem muita coisa de internet, assim, Sim, né? esses diplomas online. Exato, você tem que Mandrake, conhecer a pessoa, ver as provas sociais dela, as pessoas que ela já transformou com o trabalho dela, a formação e tudo mais. Não é? A ideia dos formadores de hipnoterapeutas é sempre boa, mas pode ser que sei lá, a formação não seja tão ideal assim. Mas a gente corre um risco mínimo, sabe por quê? Você tem esse mecanismo de proteção, sua mente subconsciente, ela é responsável pela sua sobrevivência. Então, ela está alerta. E quando você entra num estado de transe para fazer uma hipnoterapia, você não está ali desmaiada, morreu e vai ressuscitar depois. Não. A sua mente racional está presente. Então, se eu estiver num processo assim de terapia, de hipnose, eu consigo cortar aquilo no meio? A qualquer momento. Eu sempre falo isso para os meus clientes. Olha, a qualquer momento, se quiser abrir o olho e falar, chega, eu vou embora. Não. Eu faço muito trabalho online, né? Eu tenho clientes fora do Brasil, Brasil inteiro e tal. Então, eu vou fazer um trabalho assim com o cliente e falo, olha, se de repente a nossa internet cair, porque acontece, né? Às vezes a internet é ótima, mas bem naquela hora a bichinha cai. Sim. Eu falei, não fique preocupado. Se você minha voz sumir de repente, eu tava falando alguma coisa e eu parei... Fiquei preso na minha hipnose. Abre os olhos e conecta de novo comigo, que eu vou estar aqui te esperando. Você não tá desmaiado, não tá não é magia, abduzido. né? Não é magia. Outra pergunta que eu fiz pra Inês numa outra ocasião que a gente tava conversando é se a gente fica preso naquela memória, sabe? Tipo, você faz a hipnose, sei lá, voltei num momento e fiquei preso lá, que nem no cai a Stranger internet, Things, sabe? você Assim, fica. lá da Angola, essas coisas todas. Fica, Inês. Não fica. Não tem como ficar. É assim, ó. As pessoas perguntam isso pra mim também. Ah, Inês, mas não é perigoso? E se eu for e não voltar? Então. Eu brinco, eu falo assim, olha, você não vai a parte alguma. É uma regressão de memória. E a memória, você está regredindo em memórias o tempo todo. Agora há pouco a gente estava conversando. Nós falamos de coisas que aconteceu de manhã, semana passada. O nosso sistema, ele funciona assim. Porque, na verdade, não existe passado, presente e futuro. Só existe presente. E o passado é memória. Então, eu não tenho como ir para algum lugar, nem dentro da minha mente, ficar lá. A mente não funciona dessa forma. Tá? Então, é uma regressão de memória. Então, essa é a primeira etapa. Entendi o que aconteceu lá atrás. Toda a ferramenta, toda a técnica é um trabalho de ressignificação da memória traumática. Porque o nosso cérebro, ele é plástico, ele é neuroplástico. Ele muda tudo aquilo, ele cria uma memória nova ali dentro. E a partir dali você começa a ver as coisas de um jeito novo. Então, não existe esse risco, né? As pessoas têm medo porque não conhecem. Sim, e também por causa desses desserviços que a gente acompanha, né? Fala sério, né? Daí a gente fica com medo. Inês, e outra coisa, geralmente, traumas, assim, não sei se são traumas ou se eu posso dizer que são comportamentos que são repetidos. Vamos supor, uma avó era agressiva com a mãe. Daí a mãe é agressiva com o filho é agressivo, sabe aquela coisa que vem de família? Fala, mas sempre foi assim na família, sempre foi. Existe uma forma de quebrar isso? Existe algum tratamento para se, sei lá, alguma terapia para que esse ciclo não continue, sabe? Não se replita, não se reverbere nas outras gerações? Existe isso ou não? Bom, eu sou a prova viva de que isso é possível. Né? Eu venho de um ambiente familiar extremamente disfuncional. Eu tenho 5 irmãos, na verdade 6. Um dos meus irmãos morreu muito bebezinho, mas o meu pai era uma pessoa muito enérgica. Né? Que palavra bonitinha que eu usei, né? Ele batia muito nos filhos. Sim. Né? Eu não apanhava. Eu falo que desde criança, eu e minha irmã mais velha, nós não apanhávamos porque nós viramos as filhas boazinhas. A gente não fazia nada de errado porque a gente tinha muito medo dele. E o meu pai contava a história do pai dele, Que fazia isso. que batia muito nele. Ele tinha um monte de irmãos também. E assim, era uma época... Eu já tenho 62 anos, sou uma senhora. Então, Mas assim, era eu tô cultural, vendo- né, Inês? de Era cultura educativo familiar. isso. Exatamente. E meu pai contava assim... Quando alguém fazia alguma coisa errada, não era só o pai e a mãe que batia. Se chegasse um padrinho e pegasse a situação, batia também. Se chegasse um tio, Nossa, batia gente. também. Então, o meu pai bateu muito na gente. Eu não batia nos meus filhos, porque aquilo não era uma coisa legal. E depende muito dessa decisão que você toma. Eu brinco, eu falo assim, que de pai e mãe, ou a gente repete, ou a gente repele. Repetir é falar... eu sou assim porque meu pai era assim, eu sou assim porque minha mãe era assim. Já faço tudo igual. Repelir é falar, pelo amor de Deus, eu vou correr para o outro lado e não vou fazer nunca o que os meus pais fizeram. Nenhuma das duas coisas funciona muito bem, tá? Repelir também não é o caminho, porque é uma coisa meio...
opositora, né? Eu quero correr para o outro lado para fazer diferente, mas tipo, eu não negar tratei. o que eu fui, né? Negar aquilo que eu vivenciei. E dentro do ambiente familiar, nós estamos aprendendo o tempo todo. Muita coisa vem por osmose. Tem coisas que ninguém fala, mas você está aprendendo. Então, aquele pai que batia, ele está dentro de você também. Eu costumo dizer, nossos pais estão em nós, né, geneticamente falando, e também pelo ambiente, pelo comportamento. Mas se eu decido fazer diferente, eu preciso tratar as minhas feridas traumáticas para não repetir o padrão ou ficar tentando correr do padrão, porque não vai funcionar. Eu preciso descobrir quem eu sou. E isso é trabalho terapêutico, é construído. Sozinha a pessoa não consegue fazer isso. É mais difícil. E sozinho a gente nunca faz. A gente lê livros, a gente assiste filmes, a gente vai para a igreja. A gente vai usando coisas... Meios, sozinho acho um pouco difícil, porque a gente não vive exatamente sozinhos, né, no mundo. Mas, sim, é possível você ir atrás de buscar esses processos para você começar a se sentir melhor consigo mesmo, com a vida, com as pessoas à sua volta. Eu ouvi essa frase uma vez, eu sempre brinco, eu falo assim, não fui eu que escrevi essa frase, mas eu queria ter escrito. Se você não veio de uma família feliz, faça com que uma família feliz venha de você. E esse tem sido o meu trabalho ao longo dos anos. Né? Eu tenho uma família que é harmônica. É perfeita? Não, ninguém falou isso. Tenho um casamento que é feliz. Eu estou casada há 43 anos com o mesmo marido. Bota aí o grifo no final da frase. Com o mesmo marido. Nós nos damos bem, a nossa família é unida, nós nos apoiamos. Não existe violência, agressividade, brigaiada, nada disso. Isso é muito diferente do que eu vivi, do que meu esposo viveu também no âmbito familiar dele. Então, é possível. E você fez terapia, Inês? Eu faço terapia há muitos anos, a ponto de, depois de um tempo, eu resolver aprender. Né? Faz 26 anos que eu atuo como terapeuta. Então, antes disso, eu era depressiva, eu era ansiosa demais, tímida, eu não tinha voz. Né? Imagina eu sentar no microfone e falar, ter um podcast. Não, isso nem me passava pela cabeça. Então, eu tive que me tratar, construir essa autonomia para chegar nesse ponto, né? Então, sim, é possível. E aí você quebra, né? Meus filhos são totalmente... Minhas filhas, eu tenho 2 filhas que são casadas e tenho 4 netos. Elas são completamente diferentes. Às vezes eu fico olhando e penso, gente, que coisa incrível, né? Como elas são com eles. Imagina, totalmente diferente. Nossa, mas isso é tão positivo, né? Porque às vezes a pessoa está vivenciando, ela não consegue se imaginar fora dessa cena. E ouvindo isso, eu acho que é... Não, porque eu acho que é muito difícil, que nem você convive com pessoas que gritam muito. Tudo que vai... coisa grita. Então, automaticamente, quando você tá numa situação que te frustra, você grita também. E porque é um aprendizado. E às vezes fica um reflexo, gritando, né, com o outro, aí um achando ruim que o outro tá gritando, mas, poxa, a vida inteira você gritou comigo, por que eu não posso gritar? Aí quando você vai ter os seus de se refletir... quando você vê, você realmente... Porque essa coisa do gritar, por exemplo, às vezes é uma cultura familiar. Tem famílias que gritam muito e tá tudo bem. Não, é o jeito deles se expressar. Ok. Mas assim, e acho também, me veio uma coisa aqui agora, que tem a ver com quem nós somos individualmente. Eu não sei explicar isso muito bem, mas quem é a Inês, quem é a Flávia, quem é a Gabi. Porque eu vivia nesse ambiente que era opressor, que era desequilibrado, minha mãe muito submissa, mas meu pai... você já não era isso. Mas eu pensava... Um dia eu vou sair daqui. É verdade, a personalidade, e eu, quando eu tiver autonomia, quando eu não quero repetir isso. Então, isso era uma coisa muito minha. Eu não estava ali achando, nossa, que triste, que horrível, vou viver assim pro resto da vida. Eu nunca achei que eu fosse viver assim pro resto da vida, de jeito nenhum. E você acha que o meio, a gente está falando de paz, de educação dentro de casa, mas o meio, assim, o contemporâneo que a gente está vivendo também influencia? Eu digo isso porque, por exemplo, sempre eu e minha filha, sempre muito próximas, né? Meu marido viajava bastante, quem sempre ficou mais próxima é eu e ela. E eu não tenho família em Campinas, então era sempre nós juntas. E ela é meu oposto, Inês. A gente é totalmente diferentes, assim. Eu sou aquela pessoa que vai dar tudo certo. Ela faz o checklist de todas as coisas que pode dar errado e como resolver se der errado. A gente vai pro mato, adoro mato. Qualquer brechinha, tô lá. Eu tô descalça, de shortinhos. Ela tá de calça, 7 léguas no pé, repelente. Tudo. Eu falo, gente, da onde veio? Será que eu fiz alguma coisa que repercutiu isso? Vem de pós-pandemia, de crianças pós-pandemia? É tudo culpa dos pais, Inês? Eu falo que mãe, sobrenome culpa, né? A gente acha que tudo é culpa da gente. O que eu tô fazendo, Inês? Me ajuda. Onde foi que eu errei? Onde que eu errei, Inês?
Porque eu acho pesado, sabia? Eu acho assim, claro que tem a questão da personalidade, mas eu acho pesado Não essa. vai ficar com tanto medo, né? Sabe? Eu penso que isso é tratável, inclusive. É um quadro de ansiedade, um medo de que algo terrível aconteça a qualquer momento. É um perfil. Um perfil dela, ou você diz um perfil contemporâneo de tudo que vivenciou nessa época de pandemia, sei lá. Então, a pandemia é um momento assim bem icônico na nossa história que realmente traumatizou muitas pessoas. Eu atendi uma garota, na verdade eu atendi a mãe e acabei ajudando a menina também. Eu não atendo criança, mas ela tinha 9 anos, eu conheci a mãe e o pai, eu trabalhei um pouquinho com ela. Que todas as crianças da classe dela não usavam máscara mais e ela continuava indo de máscara para a escola. Só ela na classe, porque ela tinha medo ainda da Covid. Vírus, da Covid. Então, assim, foi traumático para muita gente. Alguns já superaram, outros ainda não, porque depende do que aconteceu na vida da pessoa, com o que ela se conectou. Porque, assim, a TV, as redes sociais, elas são ótimas, ok, ajudam a gente em muitas coisas. Mas ali você, muitas vezes, está recebendo coisas sem filtro. Você não está parando para questionar. Então, não sabemos contato com o que ela teve que pode ter televisão, gerado. né? Porque só falava isso, né? Só Era falava só de morte, isso. era só isso. Eu fiz uma formação há muitos anos atrás com Stephen Paul Adler. É um americano que vinha ensinar hipnose ericksoniana no Brasil. Isso faz tanto tempo que foi na época da queda das Torres Gêmeas. Olha! Faz muito tempo. Ele morava em Nova York. E a história era assim, ele morava num apartamento que era de frente para a ilha de Manhattan, ele viu a queda das torres, né, à distância. E ele era PhD nessa coisa toda de resolução de traumas. Foi com ele que eu aprendi a resolução neurobiológica do trauma. E ele contava essa história, que ele presenciou tudo isso e viu aquele trauma coletivo que foi. As pessoas não queriam mais sair na rua, aquela coisa horrorosa. E ele falava assim, a minha recomendação para todo mundo, desligue a TV. Porque cada vez que você vê a cena, aquela imagem revive. entra. Sim. Isso, a sua mente não distingue o que é real do que é imaginado. Então, cada vez que as torres caíam, batia um avião, caiu, bateu um avião, as pessoas como se pulando. estivesse morrendo ali naquela hora, como se estivesse vendo. Exatamente. E isso é um trauma secundário, porque isso não traumatizou só os americanos, os que estavam lá nas Torres Gêmeas, traumatizou todo mundo. Então, ainda existe isso, do trauma secundário. Na época da Covid, a gente ficava vendo TV, assistindo noticiário, os números e quantos que morreram, enterros. Eu acho que esse trauma secundário eu tenho, esse daí da Torre Gêmea. Porque toda vez que eu vou entrar no avião, eu penso, e se tiver um Você tá vendo? terrorista ali, sabe? É Você tá verdade, eu carrego comigo isso. Eu dou aquela olhadinha do lado pra ver se tem cara de terrorista, sabe? Alguém ali do lado. Tá vendo? Fica paranoica. Só paranoia. Você sabe que essa semana mesmo, antes de ontem, eu fiz uma postagem no meu Instagram sobre aquela situação do cachorro, do orelha. Ah, sim. Que uma pessoa, eu não sou de ficar falando sobre isso no meu Instagram, porque assim, eu acho que já tem tanta gente falando, vou eu lá falar também, e às vezes eu não falo. Mas aí uma pessoa me mandou um direct e falou assim, Inês, qual que é a sua opinião sobre o que aconteceu lá em Santa Catarina? Aí eu peguei e falei, vou fazer uma postagem. Mas eu trouxe muito esse lado. Essa coisa de você se conectar com coisas sem filtrar. E o algoritmo, né? Então você viu uma vez, viu outra. Aí começa a te trazer aquele monte de coisa e você tá ali. Né? Não, e você é distraída, aquilo só vai entrando. E aí você começa a achar que isso está acontecendo em todo lugar, a todo momento. E isso não é verdade. Sim, esse ainda bem. É o risco da generalização, né? Então, ao mesmo tempo que eu não devo ser uma alienada, né? Que não tô nem aí, que não sou empática, não é sobre isso. A gente pode ter empatia. Nós temos que pensar que ação eu posso tomar que me tira desse lugar de só ficar assistindo e chorando. Sim. Será que é fazer uma petição, participar de uma assinatura, um baixo-assinado? O que eu posso fazer? A ação pode maiores do que elas são, né? Exatamente. E pode partir para a ação daquilo que estiver próximo de você, né? Sei lá, tomar E também enxergar a sua limitação, né? Eu tô aqui, isso está acontecendo lá, o que eu posso fazer lá? Talvez nada. Talvez aqui no meu meio eu possa construir alguma coisa. Então, eu até convido a galera a ir lá ver no meu Instagram, inesmartins.oficial, essa postagem que eu fiz um carrossel explicando um pouco sobre trauma secundário, luto coletivo ou comunitário. Que legal, eu não vi, eu sigo você, mas eu não cheguei a ver essas postagens. Eu acho que foi ontem, antes de ontem, não lembro agora. E aí quero que as pessoas leiam sobre isso. O que aconteceu com o cachorro lá é trauma para todo mundo, que tem pet, que gosta do pet, agora tá com medo que o cachorro saia na rua e o adolescente, tá entendendo? Então, é algo pra gente prestar atenção. A gente aprender também a filtrar o que eu vou assistir, por quanto tempo. Quantas vezes eu vou ler essa notícia? 10, 20 vezes a mesma notícia? Pra quê? Em nome do quê?
Inês, faz um convite aí pro pessoal que está nos assistindo para assistir o seu podcast. Fala aí pro pessoal. Pois é, eu tenho o Poderosamente Podcast. Os episódios estão no meu canal do YouTube, inesmartins.oficial, também no meu Instagram e no Spotify com o mesmo nome, Poderosamente Podcast. Eu trago pessoas para o meu podcast que vêm contar as histórias de vida delas, como elas estão vivendo as suas superações, porque eu acho que isso é muito inspirador. Então, trago pessoas de todas as áreas de profissão, não importa é a história, porque a história conecta. E eu tô amando fazer isso, eu já tenho mais de 30 episódios gravados, toda quinta-feira tá no ar. Gente, é tão importante porque é uma fonte que vem de uma pessoa que tem o estudo, que sabe o que está fazendo, né? E é o que a gente estava conversando agora. Às vezes você vê na internet, tem tanto conteúdo pobre, mas a gente tem acesso a esse conteúdo de qualidade. Então, a gente saber garimpar, né, Inês? Isso que é importante. Sim, é importante. Porque, de novo, a sua mente não distingue o que é real do que é imaginado. Cada vez que você vê algo que te impacta e rever, sua mente está absorvendo aquilo como uma nova verdade e levando tudo lá pra dentro. Depois a gente não sabe, porque do nada a gente ficou mal. As pessoas falam isso. Nossa, eu tava bem, do nada eu fiquei mal. Cara, não é do nada. Você não está fazendo o que precisa ser feito. Talvez não esteja se cuidando direito, não esteja cuidando da sua mente, das coisas que você está alimentando a sua mente. E essa coisa do celular, existe muito a dopamina barata, que você fica ali, tô cansada, vou ficar aqui compensando o meu cansaço. E aí muita coisa entra sem que você se dê conta e isso vai te deixar mal. Sim. Mas não é do nada. É isso mesmo, e é importante a gente cuidar da saúde mental, a gente acompanhar o que de fato vale a pena, não ficar ali só remoendo as coisas negativas. E, Inês, a gente só tem a agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Né? Volte mais vezes pra gente conversar sobre mais assuntos. Eu quero. Foi um papo muito gostoso. Queremos agradecer também o brechó que nos veste, né, Gabi? Sim, sempre agradecendo a burguesinha chique por essas roupas maravilhosas. Quero conhecer, viu? Não Vai lá, Nossa. a gente vai te passar o contato. Opa. É muito bom. Tem pra todas as idades. Nossas roupinhas hoje são delas, hoje de todos os podcasts. Ai, que maravilha. Inês, e volte mais vezes. E o pessoal de casa, continue conosco. Até a próxima. Acompanhem.